Oi, óbvios, meus filhinhos! Aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, professor do curso Química 10, com uma dica quentíssima, porque hoje é o quê, meu diretor? Hoje é o quê, garotinho? Hoje é só alegria, garotinho, né? Então, hoje é dia de dica, e quando tem dica, fica atento ao nosso canal, compartilhe, dê o seu like, professor, né? O nosso curso Química 10, mas está lá no nosso canal no YouTube, Gustavo Pinheiro Química 10. Bota o seu like, deixa o seu comentário, garotinho. Você não já faz isso nos outros? Por que não faz do professor do Gustavo também, né? Compartilha aí, que eu tô sempre deixando aqui uma dica importantíssima toda semana para você ficar aí atento a conteúdos, assuntos em particulares que eu acho extremamente importante que você pode ver na sua prova do Enem e nas suas provas por aí de outros estados também, FUVEST, Unicamp, é geral, tá? É química, é geral, independente de que local você vai fazer. Beleza? Tranquilidade? Hoje eu escolhi um assunto muito importante, pouco tratado às vezes em alguns livros didáticos, mas aqui a gente está para botar esse conhecimento para vocês, garotinho, né? Onde eu vou trabalhar com vocês basicidade, mas basicidade em compostos orgânicos, tá? Quando se fala de basicidade, é você prever o caráter básico de uma função orgânica, tá? E aí é muito comum que quando se trabalha uma função orgânica para prever o caráter básico, você pode prever de duas formas, tá? Pela constante de basicidade, que eu chamo de Kb, ou pelos radicais que podem fazer que alguém doe elétrons, porque vai entrar um conceito aí que é extremamente importante, que é o conceito do cientista chamado Gilbert Lewis, tá? Onde Lewis conceituou que um ácido e uma base tinha a seguinte pegada. Ele falava que uma base é uma espécie química que tinha capacidade de doar elétrons, tá? Então, quando a matéria tem a capacidade de doar par de elétrons, Lewis conceituou que isso seria uma base. Então, cara, tem pessoas, tem radicais que facilitam, ajudam que você doe esses elétrons. Então, se eu tenho radicais que ajudem a doar elétrons, são radicais que aumentam a basicidade, aumenta o caráter básico da minha função, tá? E claro, aumentando o caráter básico da função, aumenta constante de basicidade e diminui o pKb, que é o contrário, o antilogaritmo, né? Então, se eu aumento a basicidade, eu aumento o Kb, que é a constante, e diminui o pKb. Ah, professor, mas se eu olhar o pH, beleza, pH verifica a questão da acidez. Quando o caráter é básico, o pH não diminui, o pH o quê? Aumenta. Então, uma substância que tem grande caráter básico na orgânica não tem baixo pH, tem alto pH. Mas voltando, como é que eu verifico o caráter básico de uma função orgânica? Onde a função orgânica tem par de elétrons livres e esse par de elétrons livres, ele pode ser doado. Então, se eu tenho um par de elétrons livres e posso doar esses elétrons, eu tenho um caráter básico, eu tenho uma função que traz essa característica. Professor, tem alguma função especial? Tem, meu gente, tem. E essa função são as aminas. Funções nitrogenadas têm essa característica de ter esse par de elétrons livres que pode ser doado. Então, as aminas é que é colocado em teste pra gente. Então, joga aí, meu diretor, nós temos aí justamente as aminas. Aí, ó, de acordo com o conceito de Lewis, esse par não ligante das aminas, ele pode ser doado, né? E lembrando que a amina vem da amônia. Amônia é NH3. Mas amônia CNH3 significa que é uma função inorgânica. Eu tenho que entender que eu estou trabalhando funções orgânicas. E quando eu trabalho funções orgânicas, eu tenho que ficar atento que as funções orgânicas têm o carbono. Mas não esqueça, a amina vem da amônia. Vem para cá, meu diretor, só para colocar isso para ele, ó. A amina vem da amônia. Ora, a amônia é NH3. Para tornar-se o que te chama de uma amina, basta que você tire esses Hs aqui e substitua para se transformar numa amina
por carbono, onde você pode prever 3 substituições. É o que tem aí no nosso slide, na nossa telinha. Joga aí, meu diretor, na telinha. O que é que ele tem? A amina primária, quando eu coloco um carbono, que eu chamo de R1. A amina secundária, quando eu tiro 2 hidrogênios e coloco 2 carbonos, R1, R2. E a amina terciária, quando eu tiro os 3 hidrogênios e coloco os 3 carbonos, tá? Então, a amina tem esse caráter básico para ele ter esse par não ligante, e esse par não ligante pode ser doado. Agora tem um detalhe que eu quero trazer para vocês aqui, né? Esses pares não ligantes, chega para cá, opa, para cá, diretor, aqui, ó, aqui. Esses pares não ligantes, garotinho, né? Eles são pares que vão ser doados. Mas tem gente que ajuda a doar esse par eletrônico e tem gente que dificulta doar esse par eletrônico. Fica atento a isso, tá? Tem gente que ajuda e dificulta. Professor, quem é que ajuda a doar elétrons? Bota isso na minha cabeça. Quem é que ajuda? Derivados de hidrocarbonetos. Se lá na minha mina tiver qualquer radical derivado de hidrocarboneto, e o que é o radical derivado de hidrocarboneto? Que tenha carbono e hidrogênio, são radicais que empurram esses elétrons. Eu chamo de efeito indutivo positivo. Radicais que têm derivação de hidrocarboneto, a gente chama de radicais eletrodoador. Eles empurram os elétrons. Ei, se ele empurra, é tudo que a mina quer. Porque empurrando, facilitando que eu doe meu elétron, eu vou aumentar a minha basicidade. Eu vou aumentar o meu caráter básico, tá? Então fica atento a isso. Então se eu tenho radicais derivados de hidrocarbonetos, são radicais que empurram o par de elétrons do N. E aí aumenta a basicidade da minha estrutura. Mas tem um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês. Joga aí, garotinho da telinha. O detalhe está no seguinte, olha só. Então, olha a minha sequência. E aí eu quero uma coisa aqui explicar para vocês. A amina secundária, ela tem 2 carbonos ligados ao N, 2 radicais de hidrocarbonetos. Enquanto a amina primária só tem um carbono. Se eu tenho 2 radicais derivados de hidrocarbonetos, esses 2 radicais empurrando os elétrons, facilita que ele aumente esse caráter básico. Diferentemente da amina primária, que só tem um carbono com hidrogênio, que só vai ter um radical que vai empurrar. Aí eu coloquei a amina terciária. E aí você estranha a amina terciária. Porque a amina terciária está ligada a 3 carbonos, 3 radicais derivados de hidrocarbonetos. Aí você pensa, professor, se são 3 radicais, não seria a amina que teria o maior caráter básico? Você fica pensando, será que é a amina que tem o maior caráter básico? Eu entendi que a secundária são 2 radicais empurrando esse par de elétrons. Eu entendi. Então aumenta muito a basicidade, porque são 2, ó, empurrando os elétrons do nitrogênio. A amina primária só tem 1, então é só 1 empurrando. Meu amigo, se eu tenho 2 empurrando, eu vou doar com maior facilidade e vou aumentar a minha basicidade, né? Se tem um só, isso não é tão forte. Meu amigo, mas a amina terciária, professor, você colocou que são 3. São 3 pessoas empurrando. Perfeito. Mas aí tem uma coisa, cara, que a gente não contava. A geometria da molécula. A geometria da molécula, às vezes, não favorece para que esse par de elétrons que eu tenho do N seja doado. É mais ou menos você imaginar o seguinte. Eu sou o nitrogênio, tá? E aí eu sou a amina terciária. Eu vou estar ligado a quantos carbonos? A 3. Sendo que na geometria dessa molécula, esses 3 carbonos é como se eles estivessem na frente do N. E o N ficasse um pouco atrás. Então o N ele vai ter dificuldade de doar esse elétron. É como se montasse um efeito de blindagem. Esse cara ficasse na frente, interferindo que o N doasse o elétron. Isso a gente diz que há um efeito estereométrico, né? Ou efeito espacial, que não permite, que não facilite que haja doação de elétrons. E eu mais ou menos represento aí. Joga na telinha, meu diretor, veja lá. Ó, eu coloco o N com o seu par de elétrons, ele vai doar, porque isso é uma evidência de base. Mas quando eu coloco os 3 radicais, imagine que o N fica lá, ó, lá atrás.
Então ele tem uma certa dificuldade de doar esse par de elétrons. Então por isso que a amina terciária não tem o maior caráter básico. Então veja que o fato disso não ocorrer é um impedimento espacial, é um efeito espacial que não traz, por sua vez, esta característica, tá certo? Então a sequência é amina secundária, amina primária, amina terciária. Depois, a amônia, que é a substância inorgânica, e a substância de amina de menor caráter básico são as aminas aromáticas. Então veja, secundária mais básica, depois primária, terciária, que poderia levar você a pensar ser a maior, não é, pela questão espacial, a geometria espacial da molécula. Depois vem a amônia e as aminas com menor caráter básico. Observe que são as aminas o quê? Aromáticas. Beleza, galera? Tá de acordo aí? Tá olhando? Fica atento, meu filhinho. Então vamos para uma questão aí, garoto. Veja só a questão. Olha só, meu diretor, joga aí a questão para eles sacarem o que eu quero aí, tá? Olha só, a serotina... Oh, garotinho, olha o Hobbes, garotinho. Então veja, a serotonina, substância que atua no sistema nervoso e é responsável pelo controle da temperatura corporal e pelo sono, tem a fórmula estrutural como vocês estão vendo aí, tá? Aí ele fala, quanto aos grupos funcionais assinalados, a estrutura pode-se afirmar que 1, 2, 3 são básicos, 1 é ácido, 2 e 3 são básicos. Cara, ele está falando dos grupos que estão destacados e ele quer saber o caráter de cada grupo. Olha, garotinho, vem para cá pro quadro agora. Vamos lá. Botei aqui minha molécula da serotina, né? Eita, volta lá, meu diretor, que eu até li errado, garotinho. Serotonina. Tá certo, garotinho? Então vamos ficar atento aí, né? Ó, o que acontece aqui? Eu coloquei a molécula aqui para você entender. Lembrando que o caráter básico pode ser previsto pelo KB ou por efeito do eletrodoador. Aquele radical que vai empurrar os elétrons livres, que geralmente é no N que a gente está estudando, tá? Se eu tenho radicais que são elétrons doadores, eles aumentam o caráter básico, aumentam o KB, que é a constante de basicidade, e aumenta o pH, né? Porque o pH alto é uma evidência de basicidade, tá? Fique tranquilo disso daí. Agora, quem são radicais que têm um efeito de eletrodoador? Lembre-se, são radicais derivados de hidrocarbonetos. Perfeito? Tranquilo? De boa. Uma coisa que eu não posso esquecer na orgânica é a presença de hidroxila. Na orgânica, a presença de hidroxila, meu filhinho, é uma evidência de acidez, tá? Porque esse bendito H aqui, ele quer sair. Ele quer liberar H+, tá? Então, toda vez que eu tenho OH numa estrutura orgânica, lembre-se, é evidência de acidez. Claro, também não posso esquecer, OH significa que é um grupo polar também. Mas aqui estamos analisando o caráter básico. Então, lembre-se, OH é evidência de acidez. Mas peraí, eu tenho amina, aqui ó, N ligado a carbonos, amina, eu tenho amina e tenho amina, sendo que tem um detalhe, né? Só para ficar mais bonitinho, essa amina daqui está ligada a 2 carbonos, o que faz você entender que aqui é uma amina secundária. Aqui eu tenho um N ligado a um carbono, isso faz entender que é uma amina primária, tá? Agora, claro, lembre-se que as aminas, pelo fato de ter um par não ligante, tá? Nunca esqueçam disso, o fato de ter um par não ligante, ele pode doar. E isso é o conceito de Lewis. Sendo que tem gente que ajuda, né? E pode ter pessoas que atrapalhem. No caso aqui, eu só tenho pessoas nas aminas que ajudam, né? Lembrando que a amina secundária é a que apresenta o maior caráter básico em relação, claro, à nossa amina aqui primária. Então a amina, todo mundo sabe que é uma evidência de basicidade e aqui de novo a amina é uma evidência de basicidade, tem um caráter básico, uma basicidade aqui. Então eu tenho um ácido
2 e 3 eu tenho base. Então olha aí, meu filhinho, alternativa, garotinho. Eu tenho 1 ácido, 2 e 3 base, marcamos letra B. Letra B, garotinho. Eu ia pensar que eu tinha colocado o slide letra B. Não tinha colocado, porque hoje é só o quê, garotinho? Só o quê, garotinho? Hoje é o dia de quê? O que foi isso, diretor? É só alegria, garotinho, é só alegria. Galera, fica atento aí, essa foi a dica de hoje. Vocês estão aí concentrados, basicidade das aminas é uma coisa muito importante, era o que eu queria trabalhar para vocês. E como eu falo sempre, o que é que eu faço quando acaba o meu garotinho, o que é que eu digo para eles? Fui, meu filhinho!